Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livro Sagrado. Hoje, mergulharemos em um tema de grande significado, o dia do julgamento. Uma reflexão sobre a justiça divina, ressurreição e a busca da verdade em um mundo complexo. Prepare-se para expandir seus horizontes espirituais e embarcar em uma viagem transformadora através das palavras que ecoaram por gerações. Compartilhe essa jornada com amigos e familiares que também buscam compreender o profundo significado da existência. Juntos, exploraremos as páginas do livro sagrado e desvendaremos segredos que transcendem o tempo. Agora, se você é novo aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre temas tão profundos e enigmáticos quanto este. Vamos começar! Por quê? Por que Jesus deve voltar? Por que é tão importante para ele voltar à Terra? Para julgar os ímpios. Os apóstolos e o credo niceno recordam-nos que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Isso é crucial para o culminar dos tempos maus atuais. A história deve terminar com um dia de julgamento. A injustiça da vida exige isso. É injusto que os ímpios prosperem e os inocentes sofram. A maioria dos crimes passa despercebida e impune. Caráter e circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade, santidade e alegria parecem ter pouco em comum. O instinto dita que o bem deve ser recompensado e o mal deve ser punido. A justiça de Deus exige isso. Sua bondade não pode ser questionada se ele nunca corrigiu os erros que permitiu. Se ele realmente é o governante do universo, ele também assume a responsabilidade de um juiz. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então deve haver um dia de julgamento quando todas as contas forem acertadas e todas as dívidas pagas. Por que um dia de julgamento? Porque a morte é o fim das possibilidades e preencher a lacuna entre o bem e o mal. Então, por que nem todos são condenados na hora da morte, mas devem esperar até que toda a raça humana esteja no porto? Lucas capítulo 16 versículo 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Deus deve ser justificado publicamente. Deve ser visto que ele é justo em suas decisões a respeito de nosso destino. Ele foi acusado de injustiça várias vezes. Essas acusações devem ser reprimidas para que todos como Abraão, possam dizer: longe de te fazer tal coisa, de matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18 versículo 25. Porque Jesus teve que ser justificado publicamente, sua crucificação foi a maior injustiça, o dia mais negro de toda a história humana. O mundo o viu pela última vez como um criminoso envergonhado. Todos devem estar presentes para testemunhar como o julgamento transforma. Porque as pessoas devem ser justificadas publicamente por Deus, elas escolheram o lado de Deus e da verdade. No entanto, neste mundo perverso, por sua posição, muitas vezes eles pagaram com suas vidas. Essas são as pessoas a quem Jesus chama de irmãos e irmãs, que devem ser honrados na presença daqueles que os tratam com ódio e desconsideração. Hebreus capítulo 2 versículo 11. Pois aquele que santifica e todos os que são santificados têm uma só fonte. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mateus capítulo 25 versículo 40. O rei responderá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então chegará o dia em que a justiça deverá ser feita. Cada pessoa tem dois eventos futuros, nenhum dos quais pode ser escrito em um diário ou calendário.
O primeiro é único para cada indivíduo. A segunda é a mesma para todos. Hebreus capítulo 9 versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Muitos pensam que isso acontecerá no céu, talvez devido à crença errônea de que todos vão para o céu após a morte. Os cristãos confundem o trono em Apocalipse capítulo 4 versículo 5 com o grande trono branco em Apocalipse capítulo 20 versículo 11. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 4 versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 20 versículo 11. Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. De sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. As pessoas serão julgadas aqui na terra. É aqui que eles vivem em pecado. Este é o momento em que seu destino é decidido. Como poderia o Santo Deus permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que por um único dia? Sim, muitos já morreram e terão que ser ressuscitados para enfrentar o julgamento. A Bíblia espera a ressurreição tanto dos pecadores quanto dos justos. Daniel capítulo 1 versículo 2 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. João capítulo 5 versículo 29. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Atos capítulo 24 versículo 15. E eu tenho a mesma esperança em Deus que esses próprios homens têm, de que haverá uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Hades, o lar de todas as almas que partiram, liberará seus habitantes para assumir corpos. Quer sejam enterrados, cremados ou perdidos no mar, todos ressuscitarão diante de seu juiz na terra. Apocalipse capítulo 20 versículos 12 e 13. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito conforme registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. O Novo Testamento ensina que haverá 2 ressurreições separadas por uns 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 versículos 4 e 6. Vi tronos nos quais se assentaram os que receberam autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta ou sua imagem e não receberam a marca em suas testas ou em suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. De fato, se contarmos desde o primeiro domingo de Páscoa, há 3 ressurreições. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 23 e 24. Mas cada um por sua vez em Cristo, o primeiro, o depois, quando ele viver, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. As pessoas serão julgadas por um homem. Esta é uma grande surpresa para aqueles que esperavam que Deus fosse o juiz. No entanto, esta responsabilidade foi dada a um de nós. Atos capítulo 17 versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Apocalipse capítulo 20 versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas quer sejam más. Ao longo dos ensinamentos de Jesus, ele sempre afirmou que tem o poder de decidir o destino eterno das nações e dos indivíduos. Mateus capítulo 7 versículos 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Mateus capítulo 13 versículos 41 ao 43. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles eliminarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Mateus capítulo 25 versículos 30 ao 33. E lancem fora esse servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem viver em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á sobre seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará os povos uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Tal declaração pode ser explicada por uma das três possibilidades: ele era um lunático, um mentiroso ou Deus. Somente se ele fosse Deus e homem, divino e humano, ele estaria qualificado para julgar tudo. Ele já fez tudo o que pode para nos proteger do julgamento. Graças à sua natureza dual, Jesus é capaz de trazer justiça perfeita. Sua humanidade permite que ele entenda. Ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentações, sem vantagens e ainda assim sem pecado. Sua origem divina lhe dá conhecimento. Ele nos conhece completamente, nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos ocultos e emoções mais profundas. Suas decisões serão justas. Por outro lado, ele levará em conta nosso conhecimento e nossa ignorância do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia afirma claramente que seremos julgados de acordo com a iluminação que recebemos, seja a iluminação completa do Evangelho, a meia iluminação dos 10 mandamentos, ou iluminação menor através da criação externa e consciência interior. Romanos capítulo 1 versículo 20. Pois desde a criação do mundo as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo entendidas por aquilo que foi feito, para que as pessoas não tenham desculpa. Romanos capítulo 2 versículos 12 ao 16. Todos os que pecam sem a lei também perecerão, e todos os que pecam sob a lei serão julgados pela lei. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas são os que obedecem à lei que serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Romanos capítulo 2 versículo 6. Ele recompensará cada um de acordo com suas ações. Mateus capítulo 7 versículos 1 e 2. Não julguem,
para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Romanos capítulo 3 versículos 12 e 23. Todos se desviaram, todos se corromperam, ou não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Apocalipse capítulo 14 versículo 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Apocalipse capítulo 20 versículo 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O horror e as ameaças de oportunidades deixadas que não se repetirão. Não é de surpreender que Jesus tenha falado sobre isso com tanto temor. Ele avisou seus discípulos sobre esse destino e se sacrificou voluntariamente para protegê-los. Assim, toda a raça humana enfrentará julgamento. Reveja essa cena, juntamente com milhões de biografias. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida em Apocalipse capítulo 20 versículo 12. Todos os que estão escritos neste livro serão poupados no julgamento. É o livro que existe desde o início dos tempos. É mencionado no Antigo e no Novo Testamento, mas é mais enfatizado no Apocalipse. Êxodo capítulo 32 versículos 32 e 33. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. E o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esses nomes são escritos pelo próprio Deus. É uma lista de pessoas que ele entregou ao seu Filho. Portanto, é conhecido como o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique ações vergonhosas ou enganosas, mas exclusivamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como se tornaram dignos de serem inscritos? Colocaram sua fé em Cristo como seu Salvador. Seguiram sua fé. Acreditaram e obedeceram aos mandamentos de Deus. Suas ações refletem sua fé. Deve-se dizer que a verdadeira fé não é um único passo, mas uma jornada contínua. A essência da fé é continuar a acreditar, não importando o que aconteça. A fé e a fidelidade são as mesmas, tanto em hebraico quanto em grego. Abacuque capítulo 2 versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua felicidade. Isso significa que aqueles que Deus considera justos sobreviverão por causa de sua fé. Os heróis da fé do Antigo Testamento continuaram a viver pela fé, mesmo quando morreram. 1 Timóteo capítulo 1 versículos 19 e 20. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Apenas os nomes daqueles que permanecerão fiéis, que resistirão à pressão para não acreditar e não obedecer permanecerá até o dia em que o livro estará aberto definitivamente. Apocalipse capítulo 3 versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de roupas brancas. Jamais apaguei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Através do julgamento, a verdade prevalecerá e a justiça será restaurada. A espera por esse dia será recompensada, e cada alma terá seu destino selado perante o Juiz Supremo.